Olá, você que acompanha mais um Papo com o Gestor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Salomão e hoje o Papo com o Gestor é focado principalmente para você que já tentou ser trader, não conseguiu um resultado positivo e mudou a sua estratégia. Eu vou falar hoje com o Marco Mack, ele tem 25 anos de história no mercado, sendo 12 deles como chefe da mesa de tesouraria do HSBC e depois posteriormente do Bradesco. Ou seja, um cara que conseguiu não só ser trader por muito tempo, como ter sucesso nessa área. E o Marco agora abriu a MZK, faz pouco mais de um ano, e o fundo MZK Dinâmico Advisor está disponível para investir aqui na plataforma da XP Investimentos, aplicação inicial de R$10 mil. O Marco abriu a Asset junto com 3 traders que trabalharam com ele na sua carreira, né? O Danilo Macari, o André Kitahara, o Gustavo Menezes. É uma Asset focada principalmente em câmbio e juros. E bom, nesse papo a gente vai querer entender como é que dá para ser um trader com uma rentabilidade positiva por tanto tempo e como replicar isso para um fundo, né? Sair de uma tesouraria e trazer isso para um fundo e obviamente saber qual o cenário que o Marco está vendo para dólar e juros nesse 2018 que promete bastante volatilidade por conta do cenário eleitoral e toda a tensão envolvendo as grandes potências internacionais. Bom, Marco, primeiramente, muito obrigado aí pela sua vinda aqui. A gente já conversou em abril no lançamento do fundo da MZK, mas agora você aqui no estúdio, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Salomão. Obrigado a InfoMoney. Bom, só dando outro pitaco interessante, o fundo agora está entre os top 50 da XP. Sim. E está atualmente com um patrimônio de R$270 milhões. O fundo tem um pouquinho mais de 3 meses de vida. Marco, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória no mercado, uma trajetória longa, eu sei, mas só trazer uma breve análise de como foi toda essa carreira, principalmente sendo chefe de uma mesa, e a criação da MZK. O que te motivou a sair de uma carreira já consolidada num banco para abrir sua própria asset, lançar o seu fundo? Qual foi o que te fez sair da zona de conforto aí? Sim, claro. Bom, na verdade eu tenho realmente 25 anos de carreira como trader. Eu comecei num banco pequeno que chamava Grafos e peguei o plano real nesse banco. Então, desde cedo eu comecei a operar câmbio, já operava, comecei a pegar desde essa época que já foi bastante turbulenta no mercado. Uhum. Passei por outras instituições financeiras como o Banco CCF, que era um banco muito ativo em câmbio também. Trabalhei um tempo pequeno numa gestora que chamava Fidúcia. Trabalhei depois no HSBC, no BNP, Marimbá, trabalhei durante 3 anos lá também como head trader. Trabalhei no HSBC, como você disse, durante 11 anos no HSBC, sendo responsável pela mesa de trading. E depois 1 ano no Bradesco, que foi quando o Bradesco incorporou o HSBC, eu fui para o Bradesco para ser responsável pela mesa de trading também. O que eu quis ao montar a MZK, sair do Bradesco para montar a MZK, uma questão pessoal de conseguir replicar o que a gente sempre conseguiu fazer com sucesso no HSBC em uma gestora que é um negócio que é meu. Então eu queria trazer esse produto que tinha sucesso realmente nos lugares que eu passei, principalmente no HSBC, para dar acesso às outras pessoas e para mim é uma realização pessoal poder replicar o que eu sempre fiz numa gestora que é minha e dos meus sócios. E conta um pouquinho dessa relação com os outros 3 traders que vieram contigo, como é que foi trazer eles para tocar esse projeto na MZK? O momento de você sair de um banco para montar uma asset não é trivial. Não é sempre que você consegue fazer isso. Você tem que ter o momento certo para poder fazer isso. Aconteceu no caso, como teve essa compra do Bradesco pela HSBC, ficou um pouco mais fácil da gente conseguir sair para montar a asset. E aí eu obviamente conversei com esses 3 traders, o Gustavo Menezes, que trabalhou comigo durante 12 anos, Danilo Macari trabalhou comigo durante 9 anos e o André Kitahara durante 7 anos trabalhou comigo. Nós trabalhamos tanto no HSBC como no Bradesco. Nós conversamos bastante no período de Bradesco para saber se a gente deveria sair para montar a asset mesmo, dado que a gente tinha um custo de oportunidade para fazer isso. Mas a estratégia que a gente tinha no HSBC e posteriormente no Bradesco é uma estratégia que eu acredito que é totalmente replicável, não totalmente, mas 90% replicável dentro de uma asset. Então nós chegamos à conclusão que a gente realmente deveria sair e montar essa asset, o que aconteceu em setembro de 2017, setembro do ano passado, e ficamos operacionais agora em abril, em 30 de abril de 2018. Antes da gente partir para cenário, Marco, 2 perguntinhas que uma... sobre
como é que é a rotina de uma equipe de traders numa asset? Porque sempre que vem algum gestor, um gestor de ações, por exemplo, fala muito a expressão sola de sapato, a gente vai, visita empresa, conversa com concorrentes, fornecedores, gestor de macro estuda muito análise de mercado. Como é que é a rotina de uma equipe de traders, assim, desde a hora que chega no escritório até a hora que sai? Como é que existe trocas de ideias ou cada um cuida do seu risco no fundo? Como é que é a rotina? Na verdade, o fundo é dividido em 4. Cada trader é responsável por 25% do fundo. Mas como que é a nossa rotina? A gente começa o dia com uma reunião matinal, que é um warm-up para pegar as notícias do overnight e também para as notícias de jornal. A gente tem 2 reuniões semanais, uma para falar de macro Brasil e outra para falar de macro mundo. E na sequência dessas reuniões, a gente tem reuniões de trading especificamente, que são lideradas pelos traders. Nessas reuniões, a gente olha condições financeiras de mercado, a gente olha posições técnicas de mercado, a gente olha como as moedas do mundo inteiro estão se comportando, como as taxas de juros do mundo inteiro estão se comportando. E com essas 2 reuniões, a reunião macro e a reunião de trading, nós tomamos as decisões não só do que fazer, mas também em que instrumento utilizar. Às vezes é mais importante, é mais interessante estar numa opção, às vezes é interessante estar no futuro. Então a gente toma esse tipo de decisão. Porém, a construção de portfólio é feita pelo próprio trader. E é muito importante nesse mundo de trading, que é o grande diferencial que a gente tem, tá? O que significa ser trading? Trading as posições são menores, são mais ágeis, com horizontes menor, e você tem que ter uma disciplina muito grande. Acho que isso é o mais importante para você ser um trader, é ter essa disciplina. O importante é, quando você entra na posição, você já ter pré-estabelecido qual que é seu stop e qual que é o seu profit gain. O importante é que você fazendo várias operações como essa durante o ano, você não tem uma posição só, você tem várias posições como essa durante o ano, você depende menos de um nível de acerto muito alto. É fácil entender isso. Um gestor que tem 2 ou 3 posições e ele carrega essas posições durante o ano inteiro, ele tem que ter um nível de acerto muito alto para poder rentabilizar o fundo. No caso de um trader, como eu tenho várias posições, são vários traders, e todos os traders têm várias posições, horizontes menores, com posições menores também, a gente independe de ter um nível de acerto muito alto. É importante que você acerte mais do que obviamente, mas é importante você ter um stop menor do que o seu profit gain. Mas fazendo isso com frequência e tendo um nível de acerto acima de 50%, você acaba sendo bem sucedido. Então esse é o grande desafio de ser um trader. Acho que é bem legal essa explicação, porque qualquer pessoa que está ouvindo pela primeira vez diria, poxa, mas será que isso é sustentável no longo prazo? Bom, é a vantagem de ter uma equipe que fazia isso por 12 anos com um resultado positivo no HSBC, estar trabalhando junto, né? Então, acho que o track record fala muito a favor de vocês. E sobre essa explicação, então, só para antes de partir para cenário, vocês possuem alguma correlação com a indústria de fundos em geral? Porque acredito que poucos fundos no Brasil têm esse DNA trader. Existe algum benchmark assim, na indústria ou vocês acabam agindo de maneira... a performance acaba sendo meio descorrelacionada? Não, assim, eu acredito que existem casas no Brasil que têm um perfil mais de trader, também de trading também, mas eu acho que dentro de um portfólio de fundos, o nosso fundo se encaixa muito bem, porque como você mesmo disse, por ser uma equipe de trading, eu acho que a correlação com a indústria tende a ser menor. Eu não consigo dizer isso agora, porque a gente tem 3 meses e meio de existência, o fundo, então eu não posso comprovar isso matematicamente. Sim. Mas eu diria que sim, pelo fato da nossa estratégia ser dinâmica, ser ágil, com posições menores e com horizontes de prazos menor, eu acho que a gente deveria ter uma correlação, uma descorrelação com a indústria como um todo, o que cabe bem dentro de um portfólio de fundos. E você falou muito bem, portfólio de fundos. Acho que é um recado que é bem legal que a gente passa aqui no Papo com o Gestor, é que a gente não está aqui fazendo o programa para falar qual o fundo perfeito, né? Assim como todo mundo monta uma carteira de ações, uma carteira de renda fixa, você pode montar uma carteira de fundos. Tem um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo com um foco maior em trade, um fundo mais focado em investimentos internacionais, investimentos em ativos reais, enfim. Ter a construção de um portfólio de fundos, você terceiriza para o gestor o que ele vai fazer, mas você pode escolher quais os gestores que você quer ter na sua cestinha, né? Exato. Bom, vamos falar de cenário então? Essa semana agora a gente está, para quem está vendo
a gravação dia 23 de agosto, uma quinta-feira. Não sei quanto vai estar o dólar agora, né? No momento da gravação o dólar já estava superando os 3,95, querendo flertar com os R$4. Muito se fala aqui do cenário eleitoral que já começa a ficar mais complicado na visão do mercado, né? Com o crescimento do Fernando Haddad via transferência de votos do PT, né? Já começam a projetar um PT no segundo turno. E também no mercado internacional as coisas não estão tão favoráveis assim. A gente está vendo vez e outra tensão entre China e Estados Unidos, agora Turquia e Estados Unidos, emergentes em geral, trazendo um pouco de susto para o mercado, e o Brasil acaba, embora seja bem diferente, acaba estando no mesmo balaio dos emergentes. Queria saber de você, né, sobre sua ótica de trader, com toda a sua experiência de mercado, como é que você está vendo tudo isso está acontecendo e qual a tendência do dólar, tendo em vista esses eventos domésticos e internacionais que estamos vendo? Bom, Salomão, é muito difícil prever como vai ser a eleição esse ano. É muito difícil, está muito embaralhado o cenário eleitoral. Mas a gente tem que pensar num caminho até as eleições. Então é isso, quando você quer tradear, você vai tradear o caminho e não o resultado final. Acho que isso que é importante. O que a gente está vendo? Vamos falar primeiro do cenário externo. No cenário externo, a gente está vendo uma normalização das taxas de juros dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos está subindo juros, a Europa já tem data para começar a subir juros, o Japão já está fazendo tightening monetário também, já disse que vai começar a fazer, Inglaterra já deve ter mais uma alta de juros esse ano. Então nós estamos vendo toda essa abundância de recursos que durante anos vieram para mercados emergentes está se esgotando. Sim. Acho que esse é o pano de fundo para tudo. Eu acho, por exemplo, que o que aconteceu na Turquia há uma semana atrás, 2 semanas atrás, não aconteceria se a gente não tivesse esse cenário ruim para emerging markets. Eu acho que mesmo com sanções dos Estados Unidos na Turquia, eu acho que o pessoal não ia tirar o dinheiro de lá. Eles pagam juros altos, eles têm um déficit de conta corrente muito forte, 6%, diferente do Brasil. Mas eu acho que se fosse um cenário de bonança, não aconteceria esse estresse que aconteceu com a Turquia. Então eu acho que é importante ter isso em mente, que todos os emergentes podem sofrer por conta disso. O Brasil não tem problema de conta corrente, mas tem um problema muito sério fiscal, que tem que ser resolvido. Sim. E a gente tem as eleições no meio do caminho que só catalisam esse problema. Então a gente imagina, o mercado imagina que o próximo presidente tenha que endereçar essa questão fiscal. Como que eu vejo as eleições? Como que eu vejo a análise que eu faço até o dia 1º de outubro, até dia 3 de outubro? Eu acho que a gente já tem um candidato de direita que está consolidado, que tem 20% dos votos. É difícil tirar votos dele, ele vai tentar ser desconstruído, mas por enquanto está difícil, ele está bem resiliente. Essa pesquisa do Ibope que saiu hoje, ele até aumentou de 17 Sim, ele até cresceu, então... Isso é acima da margem de erro, então ele tem se consolidado. Eu acho que até as eleições, primeiro nós vamos ver um candidato de esquerda subindo. Eu acho que a hora que o PT definir quem é o candidato mesmo, eu acho que esse candidato tende a crescer antes de um candidato de centro. O candidato de centro deve subir depois que tiver passado por um bom período de rádio e TV, de programa eleitoral gratuito. Aí você tem um candidato de centro crescendo, tirando voto talvez da direita aqui, mas nós só vamos saber se ele vai para o segundo turno muito em cima das eleições. Então eu acho que até lá o caminho é torturoso, porque nós vamos ter um cara de extrema direita e uma pessoa de extrema esquerda saindo bem nas pesquisas até o último minuto. Talvez no último minuto tenha um voto útil em alguém de centro e aí o mercado melhore. Mas até lá eu acho que a gente pode continuar vendo o mercado estressando, tanto o mercado de câmbio como o mercado de juros. E só nesse cenário que você desenhou, o candidato de direita no caso Bolsonaro, pelo seu cenário, ou ele vai para o segundo turno com o PT, ou ele acaba indo para o segundo turno com um candidato de centro, no caso acho que seria o Alckmin, a Marina, né? Ou existe a possibilidade desse candidato de centro roubar voto do Bolsonaro e ir para o segundo turno com o PT? Eu acho o mais provável que o PT esteja no segundo turno. Se o candidato de centro conseguir tirar votos, eu acho que é da direita. Eu acho, inclusive, que ele vai ter que ir para a direita, ter um discurso mais à direita, esse candidato de centro, para poder tirar votos do Bolsonaro. Eu acho que é isso que é a estratégia dele. Porque eu acho que o de esquerda está consolidado em outras regiões do país. Eu acho que ele tem que tentar, acho que é isso que ele vai mirar o candidato de direita. Isso é um problema, porque ele vai deixar o centro mais vazio, esvaziado. E o candidato de esquerda pode vir ter um discurso um pouco mais para pegar esse pessoal de centro. Tanto que o Haddad,
entre os petistas, eu acho que ele é o cara mais de centro que tem. Sim. Inclusive o Fernando Henrique falou que votaria nele no segundo turno contra o Bolsonaro. Ele não devia ter falado isso, porque acho que ele acaba jogando contra o próprio candidato dele, que é o Alckmin. Mas eu acho que realmente muitas pessoas que gostariam de votar no Alckmin, se o Alckmin não for para o segundo turno, vão preferir votar no Haddad do que no Bolsonaro. Então, eu acho que essa estratégia de colocar do PT, de colocar o Haddad como possível candidato, é uma estratégia muito válida. Até num dos primeiros discursos do Haddad, nessa tentativa de colocar ele já com um plano B, ele até já falou, em 4 anos na prefeitura nunca ouvi nada contra o Geraldo Alckmin. Enfim, já meio que colocando, talvez pensando no segundo turno contra o Bolsonaro, já tentando puxar esse candidato de centro. Eu acho que no primeiro turno ele vai ter um discurso mais radical de esquerda, mas no segundo turno contra o Bolsonaro ele vai tentar angariar esse eleitorado de centro, porque ele é um cara mais palatável para esse eleitorado de centro. Agora, partindo para a resposta, acho que todo mundo quer ouvir, qual seria a tendência para o dólar num cenário como esse, um PT versus Bolsonaro no segundo turno? Eu acho que o dólar sobe acima de 4. Já está lá, nem adianta falar que é acima de 4, porque 4 já está lá. Mas eu acho que o dólar continua subindo, os juros continuam subindo. Eu acho que em algum momento o Banco Central volta a intervir no mercado. O Banco Central intervindo, eu acho que os juros continuam para cima e o dólar começa a cair. Por que os juros continuam para cima? Porque, dados os próprios cenários de Banco Central, com o dólar acima de 4, o pass-through vai fazer com que a inflação para o ano que vem rompa a meta para cima. Então, o mercado vai precificar altas de juro antes do que é esperado. Impressionante, a gente tem uma reunião, acho que é dia 20 de setembro, na última semana de setembro, reunião do Copom. E vão ser 10 dias das eleições. Então, pode ser um cenário de extremo estresse durante a reunião do Copom. Então, não dá para descartar uma alta de juros na próxima reunião. Acho que não dá para descartar realmente. Obviamente que se o cenário mudar, se o Alckmin crescer durante o caminho, isso não vai acontecer. Mas eu acho que vai ser um período super turbulento e o Banco Central vai ter que tomar uma decisão. Se não subir os juros, talvez até ter um discurso um pouco mais duro, que na próxima ele vai subir. Sim. Então eu acho que isso vai realmente acontecer e acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que o cenário não é cenário para posições, é cenário para você ter posições pequenas, entrar e sair rapidamente, porque se você se amarrar numa posição só, você vai pegar essa turbulência de uma maneira... Era exatamente isso que eu ia falar, Marco, porque vocês talvez estejam no cenário mais confortável, porque como traders, a natureza de vocês é entrar e sair, perceber o que está errado, já zera, perceber o que está dando certo, continua, porque está muito incerto, né? É quase que binário o cenário, né? Tendo um candidato de centro, o dólar pode mergulhar, ou indo para um cenário com 2 candidatos de extremo, o dólar pode disparar e puxar juros. Exatamente. Nesse momento é onde você tem que manter mais a disciplina. Você tem que entrar nas posições já com a disciplina de saber que vai ter que sair caso o seu cenário esteja errado naquele momento. Então, eu acho que nesse momento a gente... não é porque a gente é um fundo de trading, mas nesse momento eu acho que a maioria dos gestores devem estar pensando que nem a gente, porque o cenário realmente é incerto. Já é difícil prever cenário econômico, prever cenário político é quase impossível. Então a gente faz aqui as nossas análises, mas é muito difícil prever o que vai acontecer. Sim, é muito mais para saber qual atitude tomar diante do cenário, né? Exato. Nesse movimento que você falou da apreciação do dólar, você acha que essa apreciação já começa a partir de agora ou seria muito mais lá perto das eleições? Não, eu acho que as próximas pesquisas vão continuar mostrando pouco crescimento do Alckmin e o crescimento da Haddad. Então eu acho que a partir de agora a gente vai continuar vendo o dólar subindo. Eu acho que sim, acho que vai para cima de 4, vai ficar para cima de 4 por um bom tempo. E nós vamos ter o Banco Central intervindo, eu acho, em algum momento. Porque o Banco Central ele fez intervenções muito fortes em junho e depois ele tirou um pouco o pé. Mas ele avisou que se o mercado de câmbio ficar disfuncional, ele intervém de novo. O que é o mercado ficar disfuncional? É ficar com baixa liquidez e ficar muito díspare dos seus pares. Então você tem um monte de mercado de emerging markets que hoje, por exemplo, estavam performando bem e o dólar real estava subindo bastante. Então eu acho que se isso acontecer com frequência, eu acho que a gente tem chance de ver o Banco Central intervir. Eu acho que da última vez que o Banco Central interviu, teve algumas coisas que aconteceram que deixaram ele mais com o pé atrás de intervir. Acho que, por exemplo, a abertura do cupom cambial, o cupom abre bastante quando o Banco Central intervém, porque ele faz o cupom de
6 meses ou 1 ano, que é onde ele atua, faz com que o cupom abra bastante. Isso só traz mais demanda por hedge, porque é mais barato para o cara entrar quando o cupom abre. Então, acho que isso não agradou muito o Banco Central. O DI curto abre também por questões técnicas, o DI curto abre quando o Banco Central intervém. E eu acho que ele também ficou incomodado com essa abertura do cupom curto que aconteceu em junho, estava quase precificando uma reunião extraordinária, uma alta de juros extraordinária. Acho que isso incomodou bastante o Banco Central. Então, acho que ele preferiria não ter que intervir. Mas caso o mercado fique disfuncional, eu acho que acima de 4 pode ficar, aí ele vai intervir de novo e nós vamos ver os juros precificando chance de alta de juros. E assim, tá ok, perto de 4 a gente já está agora e existe vocês trabalham com algum range, sei lá, algum teto de daqui dificilmente o dólar passa ou enquanto o cenário for piorando, o juro for subindo, o dólar pode seguir? É muito difícil traçar um target para o preço do câmbio, para o preço dos juros. Eu acho que é mais fácil trabalhar com tendências, mesmo que elas sejam curtas, do que trabalhar com ponto para parar. Eu acho que não existe isso. Certo. E, bom, você já trouxe um cenário de lá fora, tá o aspiradorzinho ligado, puxando dinheiro. Exato. Então já não é bom para emergente. Aqui dentro, a gente pode ter um cenário que, pelo menos para o pessoal aqui da Faria Lima Leblon, não queria ter que escolher entre um candidato de direita e de esquerda, queria um cara mais de centro. Então isso pode puxar o dólar mais para cima. Tendo um candidato de centro com chance de ganhar, e o que poderia ser bom na agenda de reformas, tem a chance do dólar ir para baixo ou esse aspirador ligado lá fora pode acabar anulando esse efeito positivo no Brasil? Como é que você vê Eu isso? acho que as eleições se sobrepõem ao mercado externo nesse momento. Então eu acho que se um candidato pró-reforma, pró-mercado ganhe, eu acho que a gente pode ver o câmbio para baixo de 3,5. Baixo até de 3,40, eu acho. E o que eu digo de um candidato pró-reforma e pró-mercado? Para mim o importante é como o candidato vai adereçar as questões fiscais que o Brasil tem. Vai endereçar as questões fiscais que o Brasil tem. E eu acho que o melhor candidato para o Brasil é aquele que vai fazer a reforma fiscal através de corte de custos e não aumento de receitas. Então acho que esse que é o candidato ideal, que é a mensagem que o Alckmin passa. Obviamente que tem o Paulo Guedes que também fala isso, mas eu acho que o trânsito do Alckmin no mercado, no Congresso, em Brasília, é muito melhor. Então acho que ele consegue passar com muito mais facilidade do que o Paulo Guedes faria. E a gente sempre fica na dúvida se o Paulo Guedes e o Bolsonaro vão ter esse casamento feliz durante muito tempo. Então acho que essa é a dúvida do mercado. Mas eu acho que num cenário Bolsonaro, o câmbio não estressa tanto. Eu acho que hoje o câmbio está estressando muito mais pela probabilidade de alta do PT. Eu acho que no cenário Bolsonaro, no início, eu acho que o mercado dá o benefício da dúvida, principalmente porque o ministro da Economia dele vai ser o Paulo Guedes, que é um cara super respeitado no mercado e que é super inteligente e que tem a cabeça muito boa. Então, eu acho que esse benefício da dúvida ele vai ter. E assim, querendo ou não, o Bolsonaro pode ter todo um passado estadista, até na maneira como votava, mas o discurso dele tem sido muitas coisas que o mercado gosta de ouvir, ou seja, a menos que ele esteja mentindo por muito tempo e mude de ideia em 2019, pelo menos vai vir um candidato nos primeiros meses, nas primeiras medidas, muito mais pró-mercado do que... Sim, eu pensando como gestor e deixando de lado as questões sociais, pensando nas questões econômicas, ele está alinhado. O Paulo Guedes está super alinhado com o mercado. Por isso que eu acho que ele vai ter esse benefício da dúvida, vai ter uma dificuldade de trânsito no Congresso, mas vai ter benefício da dúvida. O que eu acho que vale para todos os candidatos, aquele que se tornar presidente, ele vai ter uma legitimidade muito baixa, porque ele vai ter 1/3 dos votos. Porque hoje a gente tem 1/3 de indecisos, vai ter o segundo turno com 1/3 e 1/3, porque está muito disputada essa eleição. Sim. Então o cara que ganhar não vai ter 50% dos votos, vai ter muito menos do que 50% dos votos válidos. Vai ter 1/3 dos votos válidos. Então acho que é um problema de legitimidade que qualquer um dos candidatos vai ter no futuro. E na sua leitura, até aproveitando sua longa experiência no mercado, na eleição do Lula, o Lula veio, trouxe muito medo para o mercado, aí veio a Carta aos Brasileiros, o Meirelles, e pegou também um ciclo positivo de commodities que ajudou bastante o Brasil, mas a gente teve uma década muito boa, principalmente para investidores em ações e tudo mais.
Agora, em 2018, a chance de vir um PT friendly com o mercado, principalmente depois já do plano de governo já divulgado, você acha que se vier o PT em 2019, não vai ser aquele Lula paz e amor que a gente viu? Vai ser um PT mais com cara de esquerda mesmo? Qual a sua visão disso? Eu não sei, realmente não sei. Eu acho que não vai ser aquele Lula que foi muito pró-mercado, mas também não vai ser o outro extremo. Eu acho que vai ser um meio termo, porque ele tem que garantir a governabilidade. E o mercado traz a valor presente se ele não fizer isso. Sim. Então eu acho que, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, eles vão endereçar a questão da Previdência, a questão fiscal. Não vai ser da maneira que o mercado quer, vai ser de uma maneira pior, mas alguma coisa vai ter que ser feito. É aquilo que o economista-chefe do HSBC sempre falava, que é o André Lois. Ele falava, Brasil will always disappoint you. O que ele quer dizer com isso? O Brasil, quando você acha que está tudo indo muito bem, pode vender que alguma coisa vai dar errado, vai começar a ir mal. E quando estiver indo muito mal, pode comprar que também vai desapontar, vai voltar para o centro. Então, se passar qualquer reforma que seja menor da Previdência, o mercado vai piorar, depois vai voltar. Então, acho que a gente consegue sobreviver ainda. A famosa conversão à média, né? Exato. Bom, Marco, foi muito boa a entrevista. Acho que a gente conseguiu trazer bem a visão do trader mesmo para o negócio. Só a última pergunta, vocês têm alguma estratégia? Eu sei que vocês olham muito para curto prazo, tendência, mas vocês têm alguma estratégia pensando num cenário binário, sei lá, alguma estratégia com opções que, se ganhar um candidato de centro, o dólar mergulhar, eu estou com uma opção aqui que pode dar um lucro, ou até o contrário? Nesse momento não, a gente pensa em fazer, mas a gente acha que está muito longe, tem 2 meses ainda, e a volatilidade do mercado implícita está muito alta, ela cresceu, aumentou bastante depois dessa crise na Turquia, então deixa muito mais caro de se trabalhar. Mas chegando mais perto, a vol vai estar mais alta, mas pelo time decay você acaba conseguindo fazer isso mais barato. Então a gente pensa em fazer, mas nesse momento a gente não tem. Legal. Bom, Marco, muito obrigado pelo papo. Marco Meck, gestor do MZK Dinâmico Advisory, disponível na plataforma da XP Investimentos, aplicação inicial de R$10.000. Uma ótima opção aí para compor uma carteira de fundos, pensando que, como o próprio Marco disse, a melhor posição para ser tomada agora é não tomar posição, que qualquer carrego aí no longo prazo pode levar uma surpresa para o cenário eleitoral. Marco, muito obrigado, que tenha sido a primeira de muitas vindas aqui ao Infomoney. Obrigado, Salomão, obrigado ao Infomoney e obrigado a quem está assistindo. Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Semana que vem tem mais Papo com o Gestor. Tchau!